E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora, o podcast hoje, eu tô um pouco tempo, vamos agilizar aqui. Realmente eu preciso contar, né? Não dá pra gente ficar falando por mais de meia hora hoje. Vamos fazer um breve resumo do que aconteceu no final de semana, campeões estaduais definidos, o Corinthians numa boa situação, tá aí na tela pra vocês, é o técnico Abel Ferreira pensativo, duelo do domingo, Allianz Parque, Corinthians saiu vencedor, né, na arena, né, na casa do Palmeiras. Palmeiras 0, Corinthians 1, baita resultado, né? O Corinthians leva um baita resultado. Eu acho que, eu não vou dizer que encaminha o título, mas fica numa situação muito confortável. Muito confortável, porque foi um jogo onde, na minha opinião, o Corinthians foi para, né, foi para tentar segurar um resultado simples. E o que seria o resultado simples? Um empate. O Corinthians não foi nem para perder, né? Às vezes você fala, pô, a equipe entrou para perder de 1-0, tá tudo bem, né? No jogo da volta garante o resultado. Não, acho que o Corinthians foi para empatar mesmo. Foi um jogo bem morno, né? Eu acho que poderia ter sido mais acelerado, mesmo o Palmeiras nos seus melhores momentos. Não foi um jogo bem equilibrado. Achei que ficou faltando bola em alguns momentos. O Corinthians não precisava, né? Diante de um Palmeiras que estava até um pouquinho inerte, teve boas oportunidades, é verdade, mas diante de um Palmeiras que estava um pouquinho inerte, o Corinthians também não via necessidade de se expor e de buscar alguma coisa a mais. O gol veio num contra-ataque, né? Interessantíssimo. Não foi nem erro do Palmeiras, foi erro assim, eu acho que na tentativa de limpar a jogada, né? Tudo começa num contra-ataque do próprio Palmeiras. O Estevão arranca sozinho com a bola, ele poderia parar, poderia tocar, poderia fazer alguma coisa para segurar o tempo também. Ele perde a bola. O Richard Rios, se eu não me engano, é o Richard Rios. Ali ele tem a chance de chutar a bola para lateral, ele tenta fazer ali tenta segurar a bola ali, o Memphis pega, faz uma jogadaça, passe para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto com uma boa cobertura na frente dele, encontra o ângulo e chuta no único canto que dava, né? Então assim, é aquilo que eu sempre falo, defensivamente o Corinthians não é brilhante. Taticamente também não é uma máquina, né? É um time que sabe jogar o jogo que precisa ser jogado, né? Mas se é um primor, o Ramon Dias é um baita treinador, não é, mano. O gol do Corinthians sai no talento dos seus atletas. E aqui é aquela coisa, assim, mesmo o Palmeiras não tão inspirado, na minha opinião, o Corinthians sofreu um bocado e contou com a individualidade de alguns atletas. O Mateuzinho, por exemplo, fez um bom jogo, né? Então, assim, porque às vezes o torcedor pode vir, não é você que fala do Ramon. Cara, ainda acho o Ramon um treinador fraco. Acho ele fraco. Pode ser campeão no Campeonato Paulista e eu acho que tá numa boa condição para ser campeão, mas acho um treinador fraquíssimo. Fraquíssimo, isso não vai mudar. Você olha taticamente as duas equipes, você olha o Palmeiras, e eu que não entendo nada de futebol, o Palmeiras tem muito mais a mostrar do que o Corinthians, né? E aí, cara, é um time talentoso, né? Tem gente que fala, eu vejo muitos comentários falando que o Yuri Alberto é um cara, né? É um cara caneludo, né? Que ele carece aí de um refinamento técnico. Eu acho não. Eu acho que, eu sempre falo aqui, eu acho o Memphis um cracaço de bola e o Roberto também. Acho os dois baita jogador. O Corinthians tem vários baita jogadores. Garro, baita jogador. O Carilho é um baita jogador. Né? Então, assim, o Corinthians é um elenco. O Romero, acho que é um cara decisivo. Não foi nesse jogo, mas ele costuma ser um cara decisivo. Então, assim, é um Corinthians que, para mim, é raçudo, é guerreiro, é valente. Né? Agora você fala assim, é bem treinado? Não, se for campeão, não é por mérito do trabalho do Ramon, na minha opinião. Acho que com um treinador melhor, o Corinthians poderia entregar um pouco mais. Agora, aquela coisa, com um treinador melhor, o elenco fecharia com esse treinador melhor? Então, por isso que eu digo, assim, não é nem questão de mandar o Ramon embora. O elenco está fechado com o Ramon. Apesar de eu achar ele um treinador fraco, o elenco tá junto com ele. Então, assim, é melhor um treinador fraco e que o elenco tá junto do que um treinador que você sabe que ele é reconhecidamente um cara foda, mas o elenco não vai jogar com ele, porque aí não vai render mesmo. Então, assim, é o treinador, para esse momento, acho que é o treinador correto. E pode ser campeão, e está numa boa condição para ser campeão, mas isso não vai mudar a minha opinião de que eu acho um treinador fraco, né? Infelizmente, né? Por isso que eu falei, veio no jogo, acho que, pô, o Palmeiras conseguiu desenvolver algumas boas jogadas, não foi eficiente, mas lances de perigo mesmo, do Corinthians foi só o gol, praticamente. Né? O Palmeiras teve umas 2, 3 boas oportunidades. O Hugo tem que fazer uma boa defesa, né? Uma ou duas, pelo menos, boas defesas.
e não foi eficiente, né? A questão da eficiência é um problema do Palmeiras, que não costuma ser um problema do Corinthians, né? E na oportunidade que teve, o Corinthians fez, né? E aquela coisa, eu nem vou criticar o Palmeiras, como eu venho criticando recentemente a questão defensiva do Palmeiras, acho que nos últimos tempos ficou muito mais fraco, né? Em relação ao que já foi. Não tô falando que é uma defesa fraca. O Palmeiras sempre teve uma boa defesa, sempre. Mas é o que eu falei, desde a saída do Danilo, o time se fragilizou, né? Cedendo mais espaços aos adversários, não necessariamente tomando gols, mas cedendo mais espaços aos adversários, concedendo mais oportunidades aos adversários. Repito, não necessariamente se traduzindo em gols. E nesses dois últimos jogos, dois últimos clássicos, contra o São Paulo e contra o Corinthians, eu acho que foi um bom Palmeiras. Contra o São Paulo achei que foi melhor, mas contra o Corinthians também achei um bom Palmeiras. Um time equilibrado, né? Um time bem postado, taticamente um time comprometido, que joga o jogo e que cria as oportunidades, mas que tem o problema, e que sempre o problema recai na eficiência. Né? Coisa que o Corinthians não tem esse problema. Se o Yuri tá mal, pô, tem o Memphis. Se não tem o Memphis, tem o Garro. Se não tem o Garro, tem Romero. Então, assim, o Corinthians sempre encontra uma solução. Por isso que eu digo assim, o time do Corinthians é um baita time, né? Baita elenco. É um baita elenco. E é um elenco que tá fechado, que tá comprometido. Agora, você vai falar, tem um baita treinador? Não tem. Eu acho que o Ramon, para mim, continua sendo um treinador fraquíssimo. E o desenrolar de algumas jogadas que aconteceram e que poderia ter acontecido mais, não, a culpa fica aqui no campo do si, mas que poderia ter acontecido mais, eu acho que o Corinthians poderia ser muito melhor, né? Muito melhor taticamente. Ah, mas não tomou gol. Beleza, não tomou gol. Tá certo. Venceu o Barcelona de Guayaquil, venceu agora o Palmeiras fora de casa. Isso não desqualifica o time do Corinthians. Mas, repito, se tivesse um treinador melhor, se os jogadores estivessem fechados com esse treinador melhor, eu acho que a gente poderia ver muito mais coisas interessantes desse Corinthians. Mas, por hora, é um time que, assim, você sabe que ele pode vencer a qualquer momento, mas você sabe que ele pode perder a qualquer momento também. Esse que é o problema, né? Então tá sempre na corda bamba. Assim, o time treinado pelo Ramon, pra mim, é um time que tá sempre na corda bamba. Mas tem nada a ver com isso. A vitória tá aí, né? A vitória está aí e o Corinthians leva pra Neoquímica um baita resultado. Essa que é a verdade. O jogo como tem que ser jogado. É aquilo que eu falei, é o jogo como tem que ser jogado. Reclama aqui, reclama ali, cotovelada, falta, cartão. Cara, o jogo foi jogado, né? E a bola rolou quando tinha que rolar, a cera rolou quando tinha que rolar, o gol aconteceu quando tinha que acontecer, e é isso, cara. Agora é manter, né? É manter a confiança. E aí é que tá, né? Aí é que tá. Se o Palmeiras sai vencedor, o Corinthians teria um bom tempo para descansar, para repensar algumas coisas e buscar o resultado. Agora, esse tempo que vai ter, o jogo não é na próxima semana, se eu não me engano, né? Vai ser depois dos jogos da seleção, se eu não estou enganado. Vamos puxar aqui só para... vamos olhar já agora, né? Depois a gente volta para essa matéria do Abel. O jogo, se eu não me engano... Quer ver, ó? O jogo vai ser no dia 27, né? No dia 27. Pô, como é que tá o calendário aqui? Peraí, deixa eu abrir o calendário. Caramba, nós não estamos com o calendário aqui, ó. Vai ser... no dia 27 de março, né? 27 de março. Estamos no... vai ser semana que vem. É porque tava naquela discussão, né? Tava naquela discussão se seria Não vai ser esse final de semana. Vai ser na outra semana, né? É isso. Vai ser na outra semana. É que tava naquele... Não sabia se direito quando que ia ser e tal. Então, assim, se fosse no final de semana imediatamente seguinte, que é esse final de semana aqui do dia 22... a gente diria, tipo, 23, né? São alguns dias a mais. Mas eu acho que esse tempo a mais é melhor pro Palmeiras. Se fosse o inverso, seria melhor pro Corinthians, né? É um tempo bom pro Palmeiras de parar, relembrar alguns jogos na Neoquímica Arena, como foi o clima, o ambiente, o caldeirão, a ambientação. Planejar o jogo, sabe como o time do Corinthians joga, sabe que é um time resiliente, guerreiro, que inflamado pela torcida, ela empurra, né? E que dá motivação para os atletas dentro de campo. Então, acho que esse tempo a mais, né? De alguns dias a mais, quase uma semana, vai ser melhor para o Palmeiras. Claro que é uma dificuldade muito grande. Eu acho que seria melhor para o Corinthians se já fosse no domingo agora.
porque não dá muito tempo, né? Apesar da semana livre que o Palmeiras vai ter, não dá muito tempo para pensar, né? Fala assim, pô, é meio acelerado, tá todo mundo com adrenalina lá no alto, querendo virar o resultado de qualquer jeito. Não, agora vai parar, vai ter mais tempo. O Abel vai chegar, vai falar um monte de coisa, vai rever um monte de coisa. Eu acho que esse tempo pode ser bom pro Palmeiras, né? Para de repente buscar um resultado adverso. Vamos ver, né? Vamos ver. Enfim, vamos acelerar. Falei que tem pouco tempo e já estamos falando muito aqui, né? Bom, resultados do final de semana. Supercopa do Brasil Feminina. São Paulo venceu o Corinthians nos pênaltis. Acabou uma hegemonia aí, né? A gente nos últimos anos estava vendo aí a dinastia corintiana, né? Nos 3 últimos anos só deu o Corinthians e estava se encaminhando mais uma vez. O São Paulo conseguiu aí, né? As soberanas, né? Não sei se esse apelido vale também para a equipe feminina, as soberanas, né? Então conseguiram um baita resultado, quebrando uma hegemonia para esse time do Corinthians, que é realmente sim, é uma referência, né? O Corinthians ganha muito no futebol feminino, não é por acaso, né? Tem gente que pode achar que é por acaso, é uma cagada, porque o time masculino, não, porque a equipe, no lado masculino, né? No lado profissional masculino, muitos problemas financeiros, muita dívida. Cara, na equipe do Corinthians feminino não tem isso. E várias jogadoras querem jogar no Corinthians, porque é uma referência. No futebol nacional, é um exemplo ainda que muitas equipes estão devendo. Né? Muitas equipes estão devendo. Campeonato Mineiro, o América até venceu o Atlético, mas o Atlético se sagrou campeão, né? Conseguiu um baita resultado no primeiro. Quanto que foi? Uma goleada, né? Foi 4, né? Foi 4-0, né? O América até conseguiu vencer, mas a dinastia no Campeonato Mineiro segue. Bom, vamos lá, domingo, resultados de domingo. Aqui o Campeonato Paulista, que a gente já falou, a gente vai trazer algumas aspas do Abel, só para concluir, perdão pelo barulho do celular. Campeonato Carioca, 0-0, Flamengo campeão. Vamos trazer uma notícia aqui do Flamengo. Internacional 1, Grêmio 1, jogo quente, teve confusão, mas pelo resultado do primeiro jogo, o Inter quebrou aí a hegemonia do Grêmio no campeonato estadual, evitou que o Grêmio igualasse o próprio Internacional, né, com 8 títulos consecutivos. Então, mantido o recorde, o Inter foi melhor, conseguiu, né, um baita resultado na arena do Grêmio, e é isso, né, o título... A hegemonia foi quebrada. O título está em boas mãos, né? Na minha opinião, hoje o Inter jogou mais, né? Hoje o Inter tá jogando mais que o Grêmio. Acho que carecia de uma confiança, né? Era um time que o Renato sabia, o Renato Gaúcho, né? Renato Portaluppi sabe que não tá mais lá no Grêmio, sabia muito bem como entrar na cabeça do adversário, né? Para esse tipo de jogo. E agora sem ele, né? Não teve aquele componente a mais para colocar o time adversário na dúvida, colocar aqueles questionamentos, aquela pressão. E aí, o jogo psicológico faz parte também. E o Renato é um baita treinador para isso, para fazer esse jogo psicológico acontecer, né? Vamos embora, vamos com as notícias. Só para a gente encerrar aqui os resultados. O Flamengo, né? 5 títulos cariocas em 7 anos, né? É uma era, assim, é uma dinastia, não é consecutivo. O Fluminense ganhou também, mas assim, é de 7 anos. Você ganhar 5, realmente é um número bastante expressivo por Emanuele Ribeiro, Thiago Lima. Reforça o momento do Flamengo, que é uma equipe que está num patamar diferente, né? Tá num momento diferente. E assim, pô, vamos chegar no Palmeiras. É parecido com o que está acontecendo com o Palmeiras, né, em São Paulo. Assim, é um momento diferente. O Palmeiras é o atual tricampeão paulista, né? Então, é tricampeão? Tá buscando o tetra, que seria algo inédito, né? No Campeonato Paulista moderno. Então, cara, são 2 dinastias construídas de acordo, né, com a realidade dos clubes hoje, que são clubes com pouquíssimos problemas financeiros ou nenhum. Eu acho que o Flamengo é quase 0 e o Palmeiras é baixo, tem dívidas, óbvio, mas é absolutamente controlado. Então você vê 2 equipes que elencos fortíssimos, tudo em dia, né? Não só na questão dos atletas, mas os profissionais envolvidos, todos os departamentos profissionais, porque a gente fala time de futebol, de pessoal nos jogadores, né? Tem o pessoal que carrega os materiais, tem a galera que faz o alimento, tem nutricionista, tem fisiologista, tem os especialistas médicos, né? Porque os caras têm equipamento de raio-x, ressonância, tudo dentro do CT, então tem que ter um profissional médico com a especialidade para realizar esse tipo de exame, para realizar esse tipo de teste, fisioterapeuta, massagista, cara, é toda uma estrutura, né? Hoje não tem mais margem para amadorismo, isso é profissional.
E hoje o que a gente vê do Flamengo e consolidado com mais um título é isso, né? É isso. Aqui eu tô falando do Sub-20 aqui, mas não, aqui é o Sub-20 que. Aqui é o Sub-20, foi mal, gente. Tô confundindo. Aqui é a galera do Sub-20, eu tô deixando aqui, mas ali é a galera do Sub-20 comemorando o título pra cima do Palmeiras, né? Mas eu tava pensando aqui, pô, será que eu falei alguma gafe? Não. Mas cara, a hegemonia segue, né? A hegemonia segue. O Flamengo se isolou no recorde de finais em 2024, quando chegou a 6. Considerando apenas as fórmulas com decisão entre dois times, Vasco e Botafogo vem logo em seguida com 5 cada, né? Cara, é impressionante assim, o número de finais: 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui outras equipes históricas, os momentos históricos, né? Mas enfim, cara, voltando ao raciocínio, aqui eu olhando aqui o time sub-20, agora eu buguei a mente, mas aqui eu tava procurando. É a consolidação, né? O que a gente vê hoje, isso não quer dizer que o Flamengo vai ganhar tudo. Isso não quer dizer que aqui em São Paulo, de repente, o Palmeiras vai ganhar tudo. Algumas equipes vão quebrar essa hegemonia, essa sequência. Algumas equipes vão conseguir. Mas no longo prazo, se você olhar um recorte de longo prazo, são equipes que vão estar sempre brigando. O Palmeiras, agora eu não lembro os números exatos. É o atual tricampeão. Antes dessa sequência, eu acho que foi o São Paulo que ganhou, né? Uma final, um jogo em que o Palmeiras esteve na final. E antes desse título do São Paulo, o Palmeiras era o campeão, se eu não me engano, né? E aí, antes do Palmeiras, perdeu um título pro Corinthians, mais uma final. Se eu não estou enganado, é essa sequência, né? Tem uma final contra o Corinthians, que o Palmeiras perdeu, aí foi campeão, aí perdeu um título pro São Paulo e agora o tricampeão. Então, assim, é a mesmo script, né? O script é semelhante, são duas equipes que não significa que vão ganhar todos os anos, mas a chance de ganhar é alta. E isso você vê pelos títulos recentes, que não necessariamente estão em sequências, mas pela quantidade de finais disputadas também na última década. Então, assim, é a consolidação de um trabalho que não está só dentro de campo, mas está no extra-campo também. Então, assim, de parabéns, o Flamengo vai seguir, cara. Vai seguindo sendo uma referência não só no Rio de Janeiro, mas em nível nacional e internacional também. Porque o que essas equipes assim, conseguiram estabelecer, elas estão muito à frente das outras. E aí muitos rivais falam assim, mas a gente vai chegar lá. Cara, na hora que chegar, o Flamengo vai abrir mais. Né? O Botafogo hoje é uma equipe rica? Sim, mas quanto que é a dívida? Não se equipara a dívida do Flamengo, por exemplo. Né? Óbvio que o John Textor tá lá. Se o negócio azedar, ele vai pagar o que tem que ser pago. Isso não vai ser um grande problema, aparentemente. Mas é um clube que segue endividado. Não é um clube que se eu sanou as dívidas. E tem um administrador, né? Tem uma figura que administra aquilo lá. O Palmeiras e o Flamengo e Palmeiras, cara, se o grande lance é que de ciclos em ciclos a presidência tem que trocar. Né? Você recomeça um novo ciclo. E assim, e os processos estão tão bem estabelecidos que nos últimos anos já se passaram presidentes e presidentes e segue. A pegada segue. Por quê? Porque foi estabelecido uma forma de gestão. Né? Ela não está personificada num administrador, como é o Botafogo hoje. São vários gestores com perfis diferentes, com personalidades diferentes. E mesmo assim eles conseguem se manter na ponta, né? É isso, gente. Vamos só algumas aspas do Palmeiras. Acho que eu não vou passar, não, né? Fica aqui, Abel Ferreira, né? Falou do Veiga, falou do Estevão, né? Sempre um pouquinho irônico. O Thiago Ferre aqui, deixar o convite para vocês. Eu preciso fechar, gente. Preciso fechar, mas, cara, se vale de alguma coisa pro torcedor do Palmeiras, a gente sempre puxa aquela coisa, né? Acho que o Corinthians está numa boa situação, uma belíssima situação. É um baita time, na minha opinião, com jogadores extraordinários. Eu nunca neguei isso, eu só acho o Ramon um treinador fraco, mas é um time com jogadores, é um baita time. Se o torcedor palmeirense, de repente, estiver na dúvida, eu sempre puxo, né? Sempre faço esse exercício, né? De falar, pô, você tá na dúvida. Cara, nos últimos anos, no Campeonato Paulista, claro que o Palmeiras decidiu em casa. O Palmeiras decidiu no Allianz Parque, mas nos últimos anos, a tônica do Palmeiras no Campeonato Paulista foi essa: perder o primeiro jogo e vencer o segundo jogo para levar o título. Esse ano o cenário é diferente.
O tricampeonato do Palmeiras, que a gente mencionou aqui, foi construído dessa forma, né? Perdendo o primeiro jogo, ó, se a gente pegar há 3 anos atrás, perdeu o primeiro jogo para o São Paulo e venceu o segundo, que eu acho que foi uma goleada, né? Se a minha memória não está errada. Depois, o ano seguinte foi o Água Santa, perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo. O ano passado, Santos perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo, campeão paulista. Então, claro, repito, a decisão não é em casa, não é no Allianz Parque, mas perdeu o primeiro jogo. E se vale a superstição, eu sempre falo esse convite para o torcedor ir lá, não vai poder ir para o estádio porque é torcida única, mas vai acompanhar nos arredores do estádio. Talvez o pessoal abra o estádio, né? Alguns setores do estádio, colocar o telão para o torcedor acompanhar. Enfim, se vale a superstição para o torcedor é essa. Nos últimos anos que o Palmeiras estabeleceu aí essa hegemonia, perde o primeiro jogo e vence o segundo. E esse tempo a mais entre um jogo e outro, eu acho que vai fazer bem ao Palmeiras para repensar algumas coisas e entrar com a postura correta. Porque você não pode entrar emocionado, alucinado, você tem que entrar com a postura correta, porque ali é um ambiente intimidador. Intimidador. A Fiel, quando as pessoas falam que é o 12º jogador, não é por acaso. A Fiel grita o tempo inteiro, os jogadores estão pilhados o tempo inteiro, então o Palmeiras vai ter que jogar com isso ao seu lado. Como é que vai fazer isso? Aí é dor de cabeça para esse cara aí, né, que para mim hoje é o melhor treinador em atividade no Brasil. Então, cara, é dor de cabeça para esse cara que já mostrou várias vezes que consegue sair de situações adversas. Essa é um pouco mais difícil e vamos acompanhar, né? O Corinthians tá numa situação muito, mas muito favorável, né? É isso, gente, ó. Final de semana para alguns comemorarem, para outros ficarem chateados, aborrecidos, mas é isso. O esporte é isso, é a mudança, é a renovação. Por hoje eu finalizo, acabei até passando do tempo, mas preciso finalizar, gente. Já estourei o horário. Muito obrigado. Você que nos acompanha até aqui, fica aquele nosso profundo agradecimento. Valeu demais. Forte abraço. Amanhã a gente está de volta. Se não for amanhã, na outra semana, com mais calma, né? Hoje tá corrido. Beijo, abraço. Tchau, gente.